Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. O convidado é o deputado Roberto Andrade, do Patriota. Os nossos assuntos, entre eles, ações para atrair investimentos e gerar emprego no estado, a análise dos 100 primeiros dias do governo Zema e o fechamento do aeroporto Carlos Prates. Deputado, muito obrigada, então, pela presença, por participar aqui do programa, compartilhar a sua experiência, sua história aqui com a gente um pouquinho. Deputado, o senhor está à frente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e é um dos deputados que tem participado dos debates sobre o fechamento do aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. Para quem é do interior, é um aeroporto pequeno, de aviões pequenos, fica aqui em Belo Horizonte, e o aeroporto foi fechado, e eu queria saber se o senhor consegue explicar quais os motivos desse fechamento. Bom, eu não consigo, né? Quem tem que explicar é quem fechou de afogadilho, né? Vamos fechar, né? Com 15 dias, fecha o aeroporto. Mais do que de aviões pequenos, o aeroporto Carlos Prates tem uma característica que é a formação de pilotos, né? E Minas Gerais, o Brasil, tem a necessidade da formação de profissionais nessa área, e o prefeito falou que no dia 1º o aeroporto está fechado. E existe, sim, essa preocupação com a questão de segurança, mas precisa haver um planejamento. O que a gente discute é o sistema aeroportuário, não é o fechamento de Carlos Prates, simplesmente, é o nosso sistema de aeroporto na região metropolitana, em Minas Gerais, né, para se atender o desenvolvimento, porque aeroporto é sinônimo de desenvolvimento, então não pode simplesmente se fechar o aeroporto, onde funcionam escolas, onde você tem pouso de aeronave, de helicóptero, e simplesmente para onde vão, como é que vai ficar isso. Qual que é o peso das reclamações dos moradores em relação a barulho, acidentes ali no próprio aeroporto? Qual que é o peso disso na decisão de fechar? O peso foi um acidente. O que deflagrou isso foi um acidente que aconteceu recentemente com uma vítima, né, do piloto, e que já havia uma reclamação de muito tempo. E também há uma discussão da utilização daquele espaço, né? Que também não há nenhum estudo técnico de que vai ser feito com aquele espaço lá. Se fala em construção de casas populares. Há infraestrutura, há a questão de mobilidade, comporta-se construir mais centenas de moradias lá, então não se existe uma discussão aprofundada aqui. Essa é uma proposta da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que é usar aquele terreno para construir moradia e uma unidade de saúde também. Saúde, né? de lazer. Então, a gente discute a questão do desenvolvimento. Nós participamos, né, através da Assembleia, do meu primeiro mandato, da discussão do aeroporto da Pampulha. Eles queriam tirar, depois do aeroporto de Confins, todo reformado, já entregue a iniciativa privada, funcionando, um dos aeroportos mais eficientes do Brasil, ganhou vários prêmios. Eles queriam tirar os voos de Confins e levar para Pampulha. Nós lideramos um movimento aqui para que isso não acontecesse. Depois de tudo funcionando em Confins, nós íamos acabar com o aeroporto de Confins e levar os voos de aviões de grande porte para Pampulha, também sem nenhum estudo, sem nenhum embasamento técnico. E aí nós lideramos esse movimento e conseguimos que isso não acontecesse. Então, cada aeroporto tem a sua vocação, tem a sua finalidade para atender a população, atender as escolas, enfim. Não se pode simplesmente fechar o aeroporto assim, da noite para o dia, um equipamento daquele sem maiores estudos. E isso foi o que o prefeito fez. Nós fizemos um debate aqui. Infelizmente, não pudemos contar com a presença de um representante da prefeitura para explicar, né, aos deputados, aos representantes aí do povo mineiro, a razão dessa decisão tão feita assim. Foi de afogadilho, né? Sim, foi dia 1º de abril o fechamento. O senhor já comentou que a Comissão de Desenvolvimento Econômico fez uma audiência pública, trouxe os pilotos, os empresários da região, que reclamam que foi fechado de forma abrupta. O senhor acha que é possível fazer alguma coisa para amenizar os prejuízos desse setor?
Olha, nós, inclusive, estamos tentando agendar uma audiência lá em Brasília com as autoridades responsáveis por isso, mas existe um estudo dos aeroportos da região, Pará de Minas, Divinópolis, parece que Conselheiro Lafayette tem um aeroporto também que está desativado. Para absorver essa demanda daqui. O prefeito Vitório Medioli, de Betim, nós fizemos uma consulta, ele mandou uma resposta sobre o aeroporto de Betim, que também não é um aeroporto que está sendo construído com essa finalidade. Então, tudo isso, há uma solução, que se a decisão for realmente fechar o aeroporto de Carlos Prates, de esse serviço ser absorvido. A Pampulha, né? A Pampulha tem condições de absorver? Eu imagino que alguma coisa ela tenha condições de absorver, porque a partir do momento que eles queriam que transferisse voos de Confins para Pampulha, é sinal que Pampulha está subutilizada. Sim. Então, se Pampulha está subutilizada, está na hora de alguma coisa que Carlos Prates operar na Pampulha, né? Não tirar de Confins, né, que é um aeroporto preparado para aviões de grande porte. Então, tudo isso pode ser estudado e discutido, né, com a sociedade, com as pessoas interessadas, com as escolas, com os empresários. A FIENG esteve presente, a CDL esteve presente, que os representantes do setor empresarial esteve presente nessa reunião. Todos eles são contra o fechamento do aeroporto da maneira que está sendo feita. Importante ressaltar o papel da Assembleia, intermediar, em trazer ao debate todos esses elementos, todos esses setores, para se encontrar uma solução em conjunto, né? Exatamente, esse é o nosso papel aqui, é sempre estar querendo intermediar, fazer o nosso papel de trazer todas as partes envolvidas para o diálogo, né? E por falar em intermediar, o senhor é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e tem entre as pautas da Comissão de Desenvolvimento Econômico aproximar a Assembleia do setor produtivo, né, do setor que gera emprego, renda. Já foram aprovados vários requerimentos, inclusive para fazer visitas às entidades que representam os setores de turismo, de agronegócio, gastronomia, enfim. Qual que é a necessidade que os senhores têm de estreitar esse relacionamento com o setor produtivo? Ter mais a presença desse setor aqui no Legislativo? Nós temos legislação aqui na Assembleia que afeta diretamente o setor produtivo. Nós temos o tempo todo que gerar emprego para os mineiros, nós temos que gerar renda, nós temos que gerar imposto, porque nós temos que melhorar a vida dos mineiros. Nós temos que melhorar a saúde, nós temos que melhorar a educação, nós temos que melhorar a segurança, mas para isso nós precisamos melhorar a renda do Estado, dar mais emprego para os mineiros. E isso só se faz com desenvolvimento econômico. É isso que o governador Romeu Zema procurou fazer desde o início do seu primeiro mandato, é atrair empresas para o nosso Estado. E isso nós conseguimos fazer um diálogo com quem produz, com quem gera emprego. E aí, quando eu falo com quem gera emprego, eu estou falando desde o dono da padaria da esquina, do boteco que eu frequento, lá do Copo de Ouro, lá do meu bairro, até com o dono das grandes empresas, das grandes mineradoras, dos grandes bancos. Todos eles são produtores, são geradores de emprego, de renda, que pagam impostos, e com esse dinheiro é que nós vamos cuidar da saúde, da educação dos mineiros. E a gente precisa dar condições, naturalmente, respeitando as questões ambientais, as questões trabalhistas, dar condições para atrair emprego. Ser amigo, o Estado ser amigo de quem empreende, né? Criar boas condições, não é criar dificuldade para quem empreende, né? Para os empreendedores. E esse diálogo com o setor produtivo, a gente está querendo ser mais próximo do diálogo. Eu tenho recebido aqui representantes de vários setores aí para entender o que eles têm de demanda de legislação aqui a nível estadual e para a gente trabalhar junto. Perfeito. Aprofundando um pouquinho nas políticas públicas que são necessárias para conseguir esse objetivo, né, que é atrair investimentos, gerar mais emprego, que tipo de caminho o senhor acha que deve seguir? Rever essa questão de juros, dar isenção fiscal? Qual que é um dos caminhos apontados nesse sentido? Uma política fiscal mais inteligente, né, em que dê condições para se empreender de maneira localizada, em cada região tendo a sua vocação, né? Cada região de Minas tem uma sua vocação de negócio. Nós temos o BDMG, que é um banco de fomento que tem que estar mais presente
em todo o Estado. Nós temos que oferecer infraestrutura, nós temos que oferecer energia. Sem energia não tem desenvolvimento. E a CEMIG hoje é uma empresa que tem condições de investir. Então, eu tenho exemplos concretos de empresas que deixam de investir em determinada região, de ampliar a sua fábrica, que não tem, a CEMIG não tem condições de aumentar a oferta de energia naquela cidade. O caminho seria privatizar a CEMIG? A minha opinião é essa. Aumentar o capital da CEMIG, ter investimento para poder investir, como também na questão de fornecimento de água, de infraestrutura de estradas. Porque se você não oferecer uma infraestrutura para a empresa funcionar, você também não consegue atrair uma empresa. Se você não tiver energia, se você não tiver água, se você não tiver esgoto, uma empresa não vai vir funcionar no estado onde ela não tiver isso. E as questões ambientais, nós temos uma legislação ambiental brasileira muito rigorosa e ela deve ser observada. O que nós não podemos ter é que uma licença ambiental demore 2 anos para ser liberada. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Mas esse não pode ou esse pode não pode demorar 2 anos. A gente tem uma secretária de Meio Ambiente muito eficiente, muito competente, que é a secretária Marília, que tem trabalhado muito para melhorar esse sistema de licenciamento ambiental, mas ainda nós temos alguns entraves dentro da nossa legislação que atrasa essa questão do licenciamento ambiental. E tem determinados investimentos que dependem desse licenciamento. Perfeito. Deputado, ainda nessa linha aí de ações que o governo pode tomar para incentivar o empresariado a vir de fora para Minas Gerais, ou os que já estão aqui aproveitar, eu queria citar duas questões com o senhor, que é a questão de isenção de ICMS. O governo isentou de ICMS o setor de energia solar até 2032. O governo também já publicou no Diário Oficial, em janeiro, a redução da base de cálculo de ICMS sobre o querosene de empresas aéreas que resolvessem investir aqui em Minas e fazer o chamado hub, né, que são aquelas empresas que escolhem um determinado aeroporto para que aquele aeroporto seja a conexão de várias rotas. Enfim, são algumas ações. A isenção fiscal é uma delas, né, para poder incentivar o empresário. Eu queria que o senhor desse uma opinião, fizesse uma análise disso. Por um lado, o Estado perde em arrecadação e, por outro, ganha. Como que é isso? Olha, essa questão do hub mesmo que você disse, Confins hoje tem pouquíssimos voos internacionais. Para você pegar um voo direto, para você pegar um voo internacional, nós temos que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Então, nós temos um potencial muito grande de turismo de evento em Belo Horizonte. Mas se a gente tivesse voos diretos para Belo Horizonte, a gente estaria trazendo mais turismo de eventos para Belo Horizonte, trazendo mais turistas para Belo Horizonte. Então, a gente perde por um lado e ganha por outro lado. Essa questão de energia fotovoltaica, nós temos lá no norte de Minas só o ano inteiro. Então, a gente vai gerar emprego numa região que precisa de emprego. Então, nós vamos perder por um lado, mas vamos gerar emprego. Aquelas terras lá vão ser arrendadas, as empresas que mexem com isso, elas arrendam, são terras que às vezes estão sem utilização nenhuma, né? Então, terras vão ser arrendadas a pessoas que têm a propriedade lá, que não estão sendo subutilizadas, que vão ser utilizadas para colocação daquelas placas de energia fotovoltaica. Então compensa para o governo, de alguma maneira, fazer esse tipo de política? Tem que ser tudo muito bem calculado, mas compensa, sim. Aquela que eu te falei, a aplicação, o ICMS usado de maneira inteligente, né? De maneira focada em cada região, a melhor maneira dele ser aplicado, né? Cada região tem sua particularidade. O senhor é da base de governo do governador Zema. O senhor também, em muitos aspectos, pensa parecido com o governo. Sempre, acredito que o senhor, já li a respeito, que o senhor defende, apesar de ter esse alinhamento, defende a independência dos poderes, o papel da Assembleia separado do papel do governo. E aí eu queria que o senhor fizesse, de alguma maneira, se é possível, uma análise desses 100 primeiros dias do governo Zema.
A gente teve a aprovação em primeiro turno do projeto da reorganização administrativa, perdão. Eu queria que o senhor fizesse essa análise, também já perguntando se a aprovação desses projetos de interesse do governo já seriam o pontapé inicial para outros projetos que o governo vai tentar passar aqui na casa? Esses primeiros 100 dias realmente sinaliza que nós vamos ter 4 anos aí na Assembleia de oportunidade do governador, do governo de Minas, colocar os seus projetos em discussão, dar oportunidade dos deputados votar de acordo com a sua opinião, o que nós não tivemos na última legislatura, nós não tivemos oportunidade, os projetos não foram pautados. Então, já agora, nesses primeiros meses da Assembleia funcionando, nós vamos ter essa oportunidade. Então, isso para o governo é muito bom, a gente poder discutir, né? Temos audiências públicas, os projetos estão sendo discutidos, está sendo ouvido vários setores aí que são afetados, mas nós vamos votar e isso acho que vai ser um avanço muito grande para o governo do Estado. E é o governador que os mineiros escolheram, então ele tem que colocar aqui na Assembleia os projetos daquilo que ele acredita. A reforma administrativa, ele está trazendo para a Assembleia o Estado, a administração que ele acha ideal para o Estado de Minas Gerais. Óbvio que está sofrendo alterações aqui, né? Sempre a Assembleia tem o seu papel de fornecer suas contribuições, mas nós estamos tendo essa oportunidade. Então, eu vejo aí que o governador vai ter a oportunidade de ter os projetos daquilo que ele defende, daquilo que dentro da sua concepção, a gente está aqui 4 anos muito produtivos para o governo, mas para Minas Gerais. Estou muito otimista. Que bom. Que bom, a reforma administrativa recebeu muitas emendas, né? O senhor acha que o escopo inicial do projeto foi respeitado, apesar das modificações, dos aprimoramentos feitos pelos parlamentares? Foi respeitado, sim. Eu acredito que o projeto em si está sendo respeitado, com alguns aprimoramentos, algumas discussões pertinentes, mas o governo cedendo em alguns pontos, mas eu acho que no final nós vamos chegar num bom tempo, num projeto que vai atender ao governo, mas principalmente atender os interesses do Estado de Minas Gerais. Outra mudança que o governador Zema quer fazer, né, e já apresentou aqui na Assembleia, a gente tem uma proposta de emenda à Constituição, de número 71, que retira da Polícia Civil as atribuições que hoje tem com o Detran. Ou seja, a Polícia Civil não vai mais fazer licenciamento de veículos, também não vai mais emitir de carteiras de habilitação. O senhor foi relator dessa proposta de emenda à Constituição aqui na Assembleia. Ninguém melhor do senhor para nos falar, né, que o relator do projeto, ele, no caso da proposta, né, ele se debruça sobre o assunto, né, porque ele tem que fazer um parecer sobre aquele assunto. Eu queria saber da ideia do senhor sobre isso, como é que isso vai afetar diretamente tanto os funcionários que trabalham lá no Detran, quanto nós, né, os usuários dos serviços. Fui relator dessa PEC no primeiro momento, na legislatura passada, que ela veio para a Assembleia, nós votamos, aprovamos a PEC e no momento ela teve a oportunidade de ir a plenária. Agora o governador mandou um substitutivo de novo, nós tivemos que assumimos a relatoria e agora ela vai ter oportunidade. Bom, então começando sua pergunta de trás para frente, para o usuário eu posso te garantir, a expectativa que eu tenho vai melhorar muito o atendimento de quem precisa do serviço do Detran, emplacamento, carteira, enfim. Hoje nós temos todo um serviço que pode ser oferecido online, digitalmente. E todo o Brasil todo, hoje a Polícia Civil já não tem mais essa atribuição. Essa atribuição, né? Polícia, e você tem um delegado hoje cuidando de documentação, serviço burocrático, né? Um delegado que tem uma formação para investigação de crime, para investigação policial, para poder cuidar do serviço burocrático, realmente não tem sentido. Então, essa PEC ela veio já atrasada para Minas Gerais, essa alteração, e a gente acredita que nós devemos aprovar isso aí já semana que vem, devemos botar o relatório essa semana ainda, a expectativa é que vote essa semana ainda, e também já é um ganho aí
o governo, para o povo de Minas Gerais ter essa alteração. Naturalmente, vamos ter essa transição, uma preocupação da polícia, dela manter acesso ao banco de dados. É uma demanda do deputado Sargento Rodrigues, né? Que ele colocou em plenário. E ele tem toda a razão, porque a polícia na investigação ela sempre precisa de saber, de maneira online, de quem é a placa do carro que estava envolvido num crime, a carteira do motorista. Isso a Polícia Civil, no seu dia a dia do seu trabalho, ela precisa dessa informação. Isso tem que estar assegurado que isso faz parte do trabalho investigativo da Polícia Civil. Isso é óbvio que vai estar assegurado. O Sargento Rodrigo tem toda a razão de preocupar com isso aí. Beleza. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do trabalho legislativo? Eu vi uma entrevista do senhor comentando sobre como o senhor acha importante que a Assembleia vá mais ao interior do Estado. Os deputados são eleitos nos 853 municípios, representam todas as 853 cidades e seus moradores, e muitas coisas acabam acontecendo aqui em Belo Horizonte. E o senhor, na entrevista que o senhor falava que seria importante que a Assembleia chegasse mais próxima ao interior, exatamente para que, se fizesse uma audiência pública, uma reunião, pudessem comparecer todos os atores envolvidos, né? O que o senhor acha sobre isso? Olha, inclusive, ontem nós tivemos, presidente das comissões, nós tivemos uma reunião com o presidente, com o Tadeu, e foi tratado dessa questão. Cada comissão vai ter um número de audiências que ela vai poder realizar no interior, né? Que você tem que também ter um limite, né? Porque a estrutura da Assembleia também, ela não permite que você possa fazer um número limitado de audiências. E Minas Gerais é muito grande. É muito grande, mas a gente cidades, vai retomar. Naturalmente, tem comissões que demandam menos, né? Audiência, por comissão de redação, por exemplo, não tem razão de fazer uma audiência no interior, mas o desenvolvimento econômico ela tem. A educação tem, o meio ambiente tem. Então, isso já foi, inclusive, discutido com o Tadeu para a gente tratar dessa questão da realização dessas audiências no interior. Porque isso demanda, né, a equipe da TV Assembleia, a assessoria, mas isso vai acontecer e a gente vai estar lá no interior, mais próximo do cidadão, né? Lá no norte de Minas, discutindo. Isso é muito diferente. As audiências que são feitas aqui, elas vêm um número. Vem o prefeito, vem o diretor da escola, algumas pessoas interessadas, mas quando se fala do interior, você consegue juntar um grupo muito maior de pessoas interessadas naquele problema, que estão lá vivendo. O problema que está sendo discutido é bem mais. Inclusive, nós estamos com já uma audiência marcada para a gente discutir lá em Andradas, juntamente com um pedido meu com o deputado Rodrigo Lopes, para a gente discutir a produção de vinhos em Minas Gerais. Minas Gerais hoje produz excelentes vinhos para quem gosta de vinho. Aí, Minas Gerais hoje já está bem posicionada na produção de vinhos e a gente vai lá para a gente conhecer um pouco dessa produção de vinhos e ver né, dentro daquilo que a gente estava falando, a questão de incentivar a produção, né, desse novo mercado, né, que está surgindo em Minas Gerais, o que a gente pode, a Assembleia pode fazer, o que o governo pode fazer para poder alavancar ainda mais esse novo produto que Minas Gerais está oferecendo aí. E já tem um produto que é a cachaça, né? O senhor também tem essa pauta, né? De expandir a regularização, né? Regularização e expansão da cachaça mineira como um produto de valor agregado, né? Alto valor agregado. A cachaça, inclusive, no final do mês agora, eu vou estar lá na Costa do Descobrimento, na Bahia, a convite da Secretaria de Turismo lá da Bahia, para falar da cachaça. Eles querem os produtos mineiros, a cachaça, o queijo e o café, mas principalmente a cachaça, sendo comercializada lá na Bahia, né? Porque ali é uma região de muito turismo, então eles querem levar a cachaça mineira lá para ser comercializada lá nos restaurantes, nos bares lá daquela região lá de Porto Seguro, Trancoso. Interessante. Mas a gente precisa melhorar a nossa propaganda fora de Minas Gerais. Nossa cachaça é muito boa, a gente tem que distinguir, a gente tem que ter uma legislação que a gente distinga cachaça de alambique de cachaça industrial. Para quem gosta e entende de cachaça, é uma diferença muito grande da cachaça de alambique, que é a cachaça mineira, da cachaça que é feita numa indústria, né? A
A cachaça de alambique ela tem um sabor diferente, é a cachaça que a gente quer trabalhar nela. Nós temos a cachaça por região, a cachaça do norte de Minas ela é diferente da cachaça da zona da mata. Então, enfim, há muita coisa a ser discutida. E também facilitar a vida daqueles que produzem hoje de maneira... rudimentar, ou de maneira artesanal? Artesanal, sem estar legalizado, entendeu? Então, nós temos muito ainda produtor clandestino que também não consegue entrar no mercado formalizado pelas dificuldades, pelos entraves burocráticos. Então, a gente tem que criar uma legislação que facilite a vida para ele se organizar, se registrar, para ele também poder estar aí no mercado. Perfeito. Deputado, muito obrigada, então, pelo senhor ter compartilhado a sua experiência, os seus objetivos aqui nessa nova legislatura. Muito obrigada e bom trabalho para o senhor aí pela frente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Eu conversei então com o deputado Roberto Andrade do Patriota. A gente falou sobre vários assuntos, ações para atrair investimentos e gerar emprego no estado, os 100 primeiros dias do governo Zema e o fechamento do aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte. O Visão Parlamentar fica por aqui. Se você quiser nos rever, acesse a nossa página na internet, almg.gov.br. Até a próxima.